Aleluia. Antes de você se assentar, eu quero saudar carinhosa e muito respeitosamente o Bispo Samuel Ferreira, a Bispa Keila, líderes desta casa e pastores deste rebanho, a quem Deus conferiu a dadivosa, graciosa e espinhosa missão de conduzir um rebanho ao céu. A palavra pastor vem da mesma raiz da palavra pai, e pastorear é paternalizar. Então que Deus abençoe este distinto casal e a sua casa em nome de Jesus. Pastor Oséias, um amigo, coordenador, com toda a equipe deste janeiro, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Os obreiros, ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, toda a equipe que torna esse trabalho possível. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Podem sentar, por favor. Cláudio e Cláudia, bom vê-los, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, canção e louvor. Eu estou feliz e agradecido a Deus por mais uma vez poder estar aqui. O Senhor me agracia com essa oportunidade. O privilégio é de quem pode servir. Um outro dia eu estava tentando levar alguém para cantar na nossa igreja, e quando as condições estabelecidas fugiram da minha possibilidade e eu tentei argumentar, a pessoa responsável por aquela agenda disse assim: o senhor precisa entender que é um privilégio para a sua igreja receber a irmã fulana. Eu disse: querido, deixa eu te explicar, é um privilégio para a irmã fulana, para o irmão fulano e para quem quer que seja poder servir a igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Quer ver um noivo irritado? Mexe com a noiva. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus tem ciúmes por nós. Provoca seu vizinho e diz para ele: o Espírito Santo tem ciúme de você. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Eu vou pedir, por gentileza, e se não for abusivo, se pudesse me dar um pouco de voz no meu retorno, para eu trabalhar aqui mais afastado do microfone, por favor. Obrigado, querido, obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Versículo de número 14 até o versículo de número 19. O Espírito Santo trouxe ao meu coração um assunto para falar hoje à noite que ele é bem melindroso, de maneira que eu não vou me preocupar com o timbre de voz, com a eloquência. Eu vou pregar de maneira bem pontual, se for o caso bem devagar, bem didático, porque o que importa agora não é a sua reação imediata. O que importa agora é você entender o conceito e colocá-lo em prática. Eu aprendi que tudo que você recebe durante um sermão, no que tange a conteúdo, é informação. O que eu vou te passar hoje é informação. Informação só se torna conhecimento quando você coloca em prática. Enquanto você não colocar em prática, é apenas informação. Quando você colocar em exercício, a informação vira conhecimento.
E o conhecimento só se torna sabedoria quando você torna-o um hábito, um estilo de vida, uma cultura. Só para você entender, a palavra cultura vem da mesma raiz da palavra culto e cultivar. Ou seja, o que eu cultivo se torna a minha cultura e a minha cultura é o meu culto. Então aquilo que eu torno estilo de vida se torna o meu culto. E eu quero que o irmão compreenda o que eu vou falar hoje à noite. E se eu fosse dar um tema, e não pretendo, se eu fosse dar um tema, eu diria sobre mova o mundo pelo poder da oração. Mova o mundo pelo poder da oração. Amém? Diz assim, versículo 14: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros aparelhados para a batalha. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos entenderam esse texto? Digam amém. Amém. Que vitória, glória a Deus. Eu tive muita dificuldade de compreender esse texto, o conceito nele esboçado. Sobretudo nós, da distinta Assembleia de Deus, que defendemos uma teologia mais conservadora, mais ortodoxa, temos uma certa dificuldade de compreender o que está aqui esboçado, e eu vou lhe pontuar. Eu sou oriundo de uma família de obreiros. O meu avô foi pastor presbiteriano. O meu pai foi pastor batista tradicional, batizado com o Espírito Santo no púlpito da igreja batista onde servia, e educadamente convidado a se tornar assembleiano. Quem estuda a Bíblia dentro dessa escola de pensamento que eu acabei de desenhar, tem dificuldade de aceitar certas coisas e certos conceitos. Por exemplo, um janeiro profético.
Até que ponto é profético estabelecer um culto ou uma série de cultos para profetizar sobre os meses que se seguirão? Eu sempre vi gente falar sobre atos proféticos, que está dentro da mesma perspectiva, e tive dificuldade de compreender, e fui estudar sobre isso para poder falar de maneira mais cuidadosa. Depois eu ouvi gente falando sobre oração profética, aí a minha mente deu uma pane, ou como dizem os modernos, bugou, deu um nó, congestionou igual trânsito na Índia. Mas à medida que fui estudando a Bíblia, fui percebendo que ela está carregada de atos proféticos. Ela está cheia de atitudes proféticas. Por exemplo, quando Jacó pega uma varinha de estoraque e ele risca a vara, deixando algumas partes embranquecidas e outras partes com a casca, e ele coloca na terra molhada à frente da lagoa, onde o gado haveria de beber água, para que nascessem malhados e salpicados. Jacó está tomando uma atitude profética. Quando o Senhor manda os levitas entrarem nas águas do Jordão, antes de o rio parar de correr, e cobrirem até os tornozelos com a água que continuava correndo torrencialmente, nós encontramos ali uma atitude profética. Na travessia do Jordão, Josué orienta os levitas que peguem 12 pedras no leito do rio, mas não são 12 pedras quaisquer, eram pedras onde o pé do sacerdote pisava. Onde o pé do sacerdote parava, ele levantava e o chefe da família vinha e pegava a pedra para levar para fora do leito do rio. E o detalhe, foram edificados ali 2 altares, um fora do rio e o outro dentro do rio, para quando a água voltasse a correr, o altar estivesse edificado lá como memorial. É só ler direitinho o texto de Josué capítulo 4. São atos proféticos. É fato que há uma escola de pensamento chamada de deísmo. Eles defendem que Deus criou o homem como um relojoeiro, que constrói um relógio, entrega ao seu usuário e não interfere mais no seu funcionamento. Dentro desta perspectiva, Deus não interfere mais na nossa vida e está nem aí para o que vai acontecer comigo em 2020. Seria este conceito verdadeiro? A Bíblia respaldaria esta concepção da vida e de Deus? Existe um outro conceito tão extremista quanto, mas no sentido inverso, que é chamado de fatalismo. O fatalismo defende a ideia de que Deus determinou os acontecimentos e aquilo que foi determinado não pode ser evitado e você não pode interferir. Entretanto, a Bíblia Sagrada me diz e me faz entender que Deus nos deu a condição de interferir em alguns fatos da nossa vida e da história pelo poder da oração. Eu vou repetir, Deus nos deu autoridade e poder para interferir em alguns fatos da história pelo poder da oração. Pelo poder da oração, Josué interfere numa lei fixa da natureza, para o sol e detém a lua. Pelo poder da oração, Elias interfere numa lei ordinária da natureza e suspende a chuva e depois faz a chuva cair. Pelo poder da oração,
Josué faz o rio parar de correr, seguindo o seu curso natural, e o povo atravessa a pés enxutos. De alguma forma, há um poder e uma autoridade que o Senhor delegou a quem está debaixo da sua vontade para interferir em situações e circunstâncias na autoridade do seu nome e para a glória da sua pessoa, a pessoa de Deus. E é preciso compreender isso, porém, tudo bem, alguém acabou de se perguntar, mas pastor Josué, isto não nega a soberania de Deus? Isso não coloca em xeque ou em choque a soberania de Deus? Não. Eu preciso lhe dizer, como um pensador bem lúcido, que a soberania de Deus é absoluta e ela não será posta em questão por nada e por ninguém. Deus é tão absolutamente soberano que Ele não se sente ameaçado quando te dar autoridade para agir em seu nome. Isto também é soberania. Salmo de número 115, versículo de número 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, Deus faz aquilo que Ele quer fazer. Diz para o seu vizinho: Deus faz aquilo que Ele quer fazer. No profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13, o Senhor diz assim: ainda antes que o mundo existisse, eu sou. Não há ninguém que possa arrebatar das minhas mãos. A expressão ali é: ninguém pode arrebatar da minha mão aquele a quem eu agarro. Operando eu, quem impedirá? Isto é soberania. E repito, e essa soberania é tão absoluta que Deus não tem problema nenhum em delegar a nós autoridade em seu nome e para a sua glória. É claro que eu preciso entender que autoridade delegada não me torna um pequeno Deus. Eu sou um comissionado de Deus para cumprir um propósito no tempo, dentro do seu tempo, para atender a sua soberana vontade. Então, o que eu quero compreender contigo esta noite, no tempo que me for possível, é que pela oração eu posso interferir em alguns episódios do tempo e na história. É óbvio que não estou falando daquela oração movida por um emocionalismo ignorante, desculpa o termo. Primeiro, eu preciso te dizer que a oração que move o mundo é a oração fundamentada na palavra de Deus. Se a minha e a sua oração não estiver fundamentada na Bíblia, ela não atende o propósito de Deus. Por isso, eu tenho dito sempre às pessoas onde posso falar, que até para orar, você precisa conhecer a Bíblia. O Senhor Jesus diz em João capítulo 15: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Qual é a condição? Vocês estarem em mim e as minhas palavras estarem em vós. Então o segredo é uma oração baseada nas Sagradas Escrituras.
Se você ler as orações que são registradas na Bíblia, por exemplo, a oração de Esdras, no capítulo 9 e 10, a oração de Neemias, no capítulo de número 1, a oração de Samuel, a oração de Pedro, a pregação de Pedro, o irmão vai perceber que todas estas orações são guiadas pelas Sagradas Escrituras. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 26, o Senhor diz assim: procura lembrar-me, entra em juízo comigo e mostra-me as tuas razões para que te possas justificar. Ora, procura lembrar-me como? Deus esquece? Deus esquece? Se Deus não esquece, por que Ele está dizendo procura lembrar-me? Depois ele diz, entra em juízo comigo. Ora, quem sou eu para entrar em juízo com Deus? Mas Ele está me autorizando. Então o que Deus está me dizendo é que a oração é uma audiência. Na oração eu apresento a Ele o meu argumento. Eu coloco a minha causa em questão e argumento a minha causa. Me mostre as suas razões. Por quais razões você está me pedindo isto aqui? Argumente, converse. É mais ou menos assim, na oração, está aqui uma cadeira, aqui é a minha cadeira, aqui está a outra cadeira, que é a cadeira de Deus. Eu vou apresentar a Ele a minha questão, o meu problema, o que eu quero, e depois de apresentar, eu não vou determinar, porque eu e você não determinamos nada diante de Deus. Eu não vou reivindicar, porque eu e você não temos condição de reivindicar nada diante de Deus. O que nós temos é a condição de argumentar com base naquilo que está escrito. Por isso ele diz, procura lembrar-me. Senhor, eu estou querendo a salvação do meu marido, porque a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu estou querendo a libertação do meu filho, porque a tua palavra diz que os filhos dos servos não são para perturbação, mas eles são a herança dos benditos do Senhor. Eu estou querendo a salvação da nação, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Interfira pela oração. Então, todo crente quando ora deveria orar com a Bíblia. O salmista no Salmo 119, versículo 49 diz assim: cumpre com o teu servo a tua promessa, porque nela tu me fizestes esperar. Ele está dizendo assim: Senhor, cumpre o que o Senhor me disse, porque eu só fiquei aqui porque o Senhor me fez uma promessa. O que me prendeu aqui foi uma promessa. Eu só permaneci aqui sem fazer nada acerca dessa questão, porque o Senhor me disse que iria fazer. Então cumpre o que o Senhor me disse, porque eu esperei. Então uma oração que move o mundo é uma oração bíblica. Não é oração carregada de emocionalismo, porque oração também é um ato racional. Deus normalmente não responde a orações desesperadas, porque oração desesperada não é racional, ela não pede com consciência. Quer ver um exemplo? Jó diz assim: quem dera que as estrelas do céu caíssem. Jó queria que a tragédia dele virasse tragédia galáctica. Você já pensou se as estrelas do céu caíssem como Jó desejou? Então
Senhor está nos ensinando que oração é movida pela consciência daquilo que está escrito. E quando eu oro baseado na palavra, eu consigo mover o mundo pelo poder da oração. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: ore a palavra. Uma outra coisa que eu quero conceituar contigo esta noite é que Deus trabalha com parcerias. Olha bem para mim o que eu vou te dizer: Deus não trabalha sozinho. E presta atenção, Deus é soberano. Diz comigo: Deus é soberano. E se Deus é soberano, e Deus significa dizer que Ele pode fazer tudo e qualquer coisa sozinho. Isso é soberania. Mas Ele decidiu não fazer nada sozinho. E isto também é soberania, porque foi uma decisão dele. Ele decidiu atrair você e a mim para o seu projeto. Eu vou dar uns exemplos rapidinho. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria os animais. E depois que Ele cria todos os animais da terra, Ele chama Adão e diz assim: agora dá nomes. O que seria mais fácil, criar ou dar nomes? Claro que dar nomes é mais fácil. Então, se Ele já criou, por que Ele mesmo não deu nomes? Porque Ele queria Adão no processo. Ele queria que Adão participasse do projeto da criação. Ou seja, Ele fez a criatura se envolver na obra criada. Ora, Deus tinha uma promessa com Moisés. Ele levantaria um homem que libertaria o seu povo da escravidão. Mas Deus não trabalhou sozinho. Joquebede precisou esconder Moisés, precisou acompanhar de longe. Mas Deus não tinha projeto com Moisés? Tinha, mas o projeto com Moisés envolvia Joquebede. Deus precisava de Davi para derrubar Golias? Claro que não. A prova disso é que, se o irmão lê o texto, a pedra de Davi acertou na fronte de Golias. Ei, quem toma uma pedrada na testa cai para trás, e Golias caiu para frente. Não foi a pedra quem derrubou Golias. A pedra acertou o gigante, mas Jeová chega lá e diz assim: cai. Por que então Davi no cenário? Porque Deus queria apresentar Davi a Israel. Aleluia! Ele está contando com você no processo, está contando com você em 2020, e é através de você que Ele vai agir. Aleluia! Quer ver? Não foi a vara, o cajado de Moisés que abriu o mar. Se o irmão ler direito, Moisés feriu as águas do Mar Vermelho aqui, mas o mar não começou a abrir aqui, o mar começou a abrir de lá para cá. É só ler direito o texto. O povo não viu a hora que o mar começou a abrir. Ninguém enxergou, porque Moisés feriu as águas aqui e o mar vem abrindo no sentido inverso. Ninguém estava vendo. Então o cajado era só Deus dando a Moisés a chance de participar. Mas quem abre o mar é Ele.
Então, o que eu estou fazendo no 9º dia do janeiro profético? O que tem que ser, será. O que Deus determinou acontecerá. Não. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo parceria com Deus para determinar que este ano será um ano de saúde, prosperidade, restituição, restauração, intimidade com Deus. Eu estou fazendo parceria. Porque Deus não trabalha sozinho. Diz aí para o seu vizinho: você é cooperador de Deus. Você é cooperador de Deus. Aleluia. Então eu posso interferir na história por meio da oração. Ah, se a igreja soubesse quanto orar é poderoso. Terceira coisa que eu quero te dizer, e estou sendo assim bem prático, bem objetivo, para conseguir dentro do tempo viável te comunicar o que o Espírito me trouxe ao coração. Terceira coisa que eu quero te dizer esta noite é que Deus não te livrará de ter problemas. Você vai ter problemas. Esse camarada vem da Bahia para cá dizer para mim que eu vou ter problema. Vai. Lamento, mas sinceramente você vai ter problemas. Porém, o Deus que não te livra de ter problemas, te dá comandos para direcionar as coisas dentro daquilo que Ele quer. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus está te dando comandos. Quer ver um exemplo disso? Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele cria Adão e Eva e diz assim: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai. Dominar ali é princípio de autoridade. Ele está dizendo para Adão: a criação é minha, mas eu estou te dando poder para dominar. Exerça comando. Salmo de número 115, versículo 16, a Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor. Ou seja, quem comanda os céus é Deus, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Ele lhe deu autoridade, Ele lhe deu domínio. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1, Elias diz assim: conforme a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra por 3 anos e meio. Conforme a palavra de quem? A minha, disse Elias. Depois de 3 anos e meio, ele diz assim: conforme a minha palavra, vai chover. Quando ele disse que não choveria, não choveu. E quando ele disse que choveria, choveu. Por que isso? Porque Elias entendeu o princípio do dominai. Elias entendeu que Deus lhe deu autoridade para dominar. É o que eu digo sempre do pecado de Adão. Olha bem para mim. O problema de Adão não foi comer um fruto. As pessoas ficam perdendo tempo para discutir se foi maçã, se foi manga, se foi banana. Me poupa. A questão ali não é que fruto, a questão ali é a quebra do princípio da obediência, a quebra do princípio da autoridade. O Senhor disse: come de tudo que você quiser, somente aqui não. Era só uma regra, e presta atenção nisso. No dia que Deus criou a terra, a Bíblia diz: toda
erva da terra brotou. O Senhor disse: produza a terra. O Éden não brotou. O Éden não brotou. A Bíblia diz que o Senhor plantou o jardim do Éden. Plantou. O resto brotou. O Éden ele plantou. E a ideia de plantar ali trouxe as mudas, trouxe as árvores. De onde? Onde Lúcifer morava antes de cair? No Éden. Ezequiel 28. Estavas no Éden, jardim de Deus, quando o teu coração se inflamou com o teu orgulho e com a tua vaidade. Quando Lúcifer cai e ele é diminuído da sua posição, o Éden que era o lugar do querubim, Jeová pega as árvores do Éden e traz para Adão e diz: olha, era do querubim, mas eu estou dando para você. Por que Satanás colocou o olho no homem? Por que Satanás marcou o homem? Porque Deus nunca disse de um anjo: façamos o anjo à nossa imagem e semelhança. Mas Ele disse isso de Adão: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Depois, a Bíblia não diz que Deus soprou ruach, fôlego de vida, espírito de vida nas narinas de um anjo, mas soprou nas narinas de Adão. Depois ele pega o Éden que era do querubim e traz e coloca o homem dentro. Então o problema do Éden não é a maçã, a manga ou o abacaxi. O problema do Éden é que quando Adão desobedece a Deus, o que ele está fazendo? Ele pegou a escritura da terra que Deus havia entregado na sua mão, e Deus disse: você domina. Ele pegou e entregou na mão de Satanás. É como pegar a minha melhor propriedade e entregar na mão do meu maior inimigo. O pecado de Adão se chama traição. Isso é tão bíblico que lá no deserto, quando Satanás tenta Jesus, ele diz assim: eu te darei todos os reinos da terra e a glória deles, porque a mim foram entregues, e eu dou a quem eu quiser. E Jesus não contestou. É tão bíblico que Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo, e Paulo chama-o de Deus desse século. Então o que está em questão aqui é você entender que no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. Diga comigo: está consumado. Repete: está consumado. Está consumado ali não é um grito de misericórdia. Está consumado ali não é um grito de dor. Está consumado ali não é um pedido de compaixão. Está consumado ali é um grito de gol, é um grito de vitória. Jesus está dizendo: está pago, está quitado, está resolvido, está liquidado, está eliminado. Eu resolvi a questão. Quando ele resolveu a questão, o que ele fez? Ele pegou um salvo-conduto. Pegou um salvo-conduto. Dá para ir mais um pouquinho? Filipenses não, Colossenses 2, 14 e 15. Ele pegou o escrito de dívida que havia contra nós, cravou no madeiro e os expôs aos principados e potestades. Vamos entender? Quando alguém tinha uma dívida no mundo antigo, e não pagava,
o credor pegava o nome do devedor, escrevia numa placa bem visível e colocava na porta da loja. Era o SPC da época. Quem passava sabia que fulano não pagou a dívida. Ele não comprava crédito em lugar nenhum, mas ele podia ter um parente ou um amigo chamado de advogado. No Antigo Testamento ele é o remidor. No Novo Testamento ele é o advocatus, ou aquele que compra a dívida de outro. E o advogado poderia chegar lá no estabelecimento e dizer assim: eu vim aqui para pagar a dívida do Oséias. E o advogado ia lá e pagava a dívida e recolhia a placa. O antigo credor tinha que colocar um carimbo na placa e colocar de novo no mesmo lugar, para quem passasse na rua ver que agora aquela dívida fora quitada. Mas quando ele chegasse em outro lugar para comprar, alguém ia dizer: não te vendo, você não paga. Aí o camarada tinha uma cópia da dívida paga para dizer: paguei, está liquidado. Quando Paulo diz que Jesus pegou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou no madeiro, ele está dizendo que Jesus chegou lá no estabelecimento onde eu e você tínhamos uma dívida e disse assim: eu vim pagar a dívida do Josué, eu vim pagar a dívida da Maria, do Oséias, da Joana, da Paula, do Paulo, do Antônio. E ele pagou a dívida e ele nos deu uma cópia da dívida paga, o salvo-conduto. É por isso que eu e você podemos andar num mundo que jaz no maligno, onde Satanás é príncipe, onde ele é Deus desse século. Ele manda e desmanda na terra, mas não pode tocar em você. Como é que você transita no território do inimigo? Ele está doido para te matar, deixa você passar e não te toca, porque você tem um salvo-conduto. Na cruz, Jesus te deu um salvo-conduto. Que salvo-conduto é esse? O Espírito da graça de Deus que habita em nós. Onde nós vamos passando, o Espírito Santo está acendendo a lamparina da presença de Deus, e você vai exercendo o comando. Eu te repreendo em nome de Jesus, eu te expulso em nome de Jesus, eu quebro o laço em nome de Jesus. Exerça comando. O que é o livro selado de Apocalipse 5? O livro selado de Apocalipse 5 é a escritura da terra que o Cordeiro vai tomar de volta. Quando diz que está na destra do Todo-Poderoso, não diz que o Cordeiro recebeu, diz que tomou. A posição é essa: o Todo-Poderoso está sentado no trono e ele está controlando a escritura, o documento da terra. Quem é digno de abrir o livro, de receber, de tomar o livro e desatar os seus 7 selos? Aí João diz: não houve ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para tomar o livro. Aí quando ele começa a chorar, um dos anciãos diz assim: chora não, eu vou te apresentar o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. É o Cordeiro quem vai lá e toma o livro da mão do Todo-Poderoso. Diz para o seu vizinho: você anda na terra sob comando. Já vou terminar. Já estou terminando. Use o comando que Deus lhe deu. Não deixa Satanás fazer ninho na sua casa. Use o comando.
Você perde tempo discutindo com tua mulher, você perde tempo brigando com teu marido, você perde tempo batendo boca com o filho. Não é assim que exerce comando. Ele está deitado, está dormindo, não precisa alterar a voz, não precisa gritar. Você só encosta e estende a mão calado e começa a dizer: eu ordeno libertação, eu determino transformação, eu proíbo Satanás de continuar agindo. Exerça comando. Um pastor na minha cidade me procurou outro dia. Ele disse: pastor Josué, me dá uma orientação. No condomínio que eu moro tem uma família que pelo menos 2 vezes por mês a polícia vai na porta, o pai brigando com o filho, puxa a arma, ameaça matar. Eles não gostam de crente. Eu não sei o que eu faço. Isso não faz nada. Todos os dias, dentro da tua casa, sem ninguém ver, estende a mão em direção à casa dele e começa a ministrar. Ele não vai saber nunca, mas o mundo espiritual está vendo. O mundo espiritual reconhece a autoridade que Deus te delegou. Não passou muito tempo, o pastor voltou e disse assim: você não vai acreditar. Eu disse: conta que eu acredito. Ele disse: você acredita que eu acordei com alguém batendo na minha porta? Era o pai daquela família. Chegou lá e disse assim: pastor, eu não gosto de crente, mas eu cansei de brigar com meu filho. Vai lá em casa e faz uma oração. Aleluia! Você vai ter problemas, mas Deus vai te dar comandos. Então, quando o ambiente estiver tenso, quando o ambiente estiver nublado, antes de reagir, antes de responder, antes de falar, para e pergunta: Jesus, qual é o comando? Olegai soriando ramai carabaga soriando rabadagai. Ele abadaga sorimantu rabadaga sore placa tarahas. Eu ainda iria falar 3 coisinhas, mas vou falar só 2. Para terminar dentro do quadradinho. Preciso te dizer, em 4º lugar, que a oração é uma didática de Deus para nos ensinar. Para com essa ideia de ajoelhar para orar e falar, porque isso não é diálogo, isso é monólogo. Oração é quando você fala e a pessoa do outro lado responde. Só que nós desenvolvemos um hábito de só ouvir a resposta de Deus lá no rancho dos profetas. A gente liga para o vaso, e o vaso não recebeu mensagem nenhuma, mas porque eu liguei se vê obrigado a me dizer alguma coisa. Aí ele diz, e às vezes não foi Deus que disse, foi o vaso debaixo de pressão que teve que dizer, para não perder a categoria de vaso. Aí quando não acontece, a gente culpa o vaso, e muitas vezes a culpa não é do vaso, é nossa, que não tem discernimento. Aí o Senhor diz assim: entra no seu quarto. Se Jesus fosse paulista, ele diz assim: entra no teu quarto, meu. Fecha a tua porta. Ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Para de pressionar os irmãos para te dar uma profecia, para te dar uma revelação. Para com isso. João diz assim: vós tendes a unção do Pai, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque o Espírito de Deus habita em vós. Se Deus quiser usar alguém, Ele usa, ora. Mas tem coisa que Deus não vai falar com você através de outro.
Tem coisa que ou você para ouvir direto de Deus, ou vai ficar sem ouvir, porque Ele só quer falar contigo sobre esse assunto. Não é para outra pessoa ficar sabendo, é um assunto entre você e Deus. O nome disso é intimidade, é a meta do nono mês. Qual era o problema do filho pródigo? Insatisfação. Insatisfeito tendo tudo, ele aprendeu que fora da casa do pai nada vale a pena. Mas o irmão do filho pródigo é mais pródigo do que ele, porque quando o filho pródigo volta e o irmão fica sabendo, ele olha para o pai, olha só, presta atenção nisso, e ele diz para o pai da seguinte forma: eu te sirvo todos esses anos. Sirvo ali, do verbo servir, indica que ele não se sentia filho, ele se sentia escravo. Então ele diz para o pai: eu sou teu escravo todos esses anos e tu nunca me desses um cabrito. O pai olha para ele e diz assim: ô lerdo, todas as minhas coisas são tuas. O que o pai está dizendo é: se você se sentiu como escravo, não é um problema meu, é um problema teu que não descobriu que é filho. O teu irmão sabe que é filho, quando se viu no lugar do escravo, voltou para casa para ser filho novamente. O que faltava naquele rapaz? Ele estava na casa do pai, mas não conhecia o pai, não tinha intimidade com o pai. Qual é o problema de muita gente na igreja? Está na igreja, ouve pregação 12 dias seguidos, não perde o programa de TV no sábado, mas não lembra que é filho, não tem intimidade. O desafio hoje é se tornar íntimo de Deus. Vamos terminar? A quinta coisa que eu vou te falar, e eu vou deixar a sexta para outra ocasião que Deus nos permitir, ou senão eu vou romper ali um limite suportável de horário, e eu não quero. Eu disse a vocês, eu sou neto de presbiteriano, então o horário é assim tá? Mas deixa eu te ensinar. Para você mover o mundo pela oração, você vai ter que entender que Deus estabeleceu leis e princípios que nem Ele quebra. Deus estabeleceu na atmosfera espiritual leis e princípios que nem Ele quebra. Ah, pastor, e a soberania de Deus? Presta atenção. Se Ele quebra, Ele pode, porque é princípio. Mas se Ele decide não quebrar, Ele pode, porque Ele é soberano e decidiu. O problema é que a gente pensa na soberania de Deus como a minha autoridade em casa. Ele decidiu, gente. Se eu decidir, isso é soberania. Quais são as leis e princípios? Rapidinho, no texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que o rei de Israel chegou diante de Eliseu. Eliseu está doente, Eliseu está deitado. O texto diz que ele vai morrer daquela enfermidade, mas o rei chega diante dele, deita sobre Eliseu e diz: meu pai, Jeoacás não era filho de Eliseu. Por que ele chama Eliseu de meu pai? Aqui nós vamos entender que o mundo espiritual funciona sob princípio de paternidade espiritual. Você não tem autoridade para exercer se você não estiver debaixo de uma autoridade. Você não tem poder para mover o mundo pela oração se você não reconhece a autoridade que Deus colocou sobre você.
O rei está dizendo: eu sou o rei, mas você é o profeta. E unção maior que a unção de reinado é a unção de profeta. Então eu me submeto à tua paternidade, Eliseu. Paternidade espiritual. Quem é teu pai espiritual? Quem coloca a mão sobre a tua cabeça? Quem cuida de você espiritualmente? Eu vou para onde eu quero. Boa viagem. O problema é chegar onde pretende, porque para chegar precisa de bênção. Um rapaz chegou na minha igreja, um grande pregador, revoltado com o pastor dele. E ele disse: eu não vou me submeter mais, e vou rachar, e vou dividir, e vou fazer, e vou acontecer. Enquanto ele falava, eu levantei da minha cadeira, cheguei perto dele e disse: dá licença. Coloquei a minha mão na cabeça dele e dei um cascudo na minha mão. Ele só sentiu o impacto e levantou. Mas que é isso, pastor? Não estou entendendo. Disse: calma, senta. Doeu? Eu senti o tombo. Quando ele terminou de falar, senti o tombo, aí eu dei outro, agora na cabeça. Aí ele levantou desviado. Eu não estou entendendo, eu vim aqui pedir um conselho, o senhor está me batendo. Eu disse: qual doeu mais, o primeiro ou o segundo? Ele disse: é claro que foi o segundo. Eu disse: por quê? Porque no primeiro minha mão estava na tua cabeça. Então preste atenção, quando você tem uma mão na tua cabeça, você vai apanhar, mas vai doer menos do que quando você não tem uma mão protegendo você. Isso é paternidade, é um princípio que está aqui. Preciso terminar. O segundo princípio, a Bíblia diz que o rei olha para Eliseu e diz assim: tu és como exército aparelhado para a batalha. Eliseu é um homem, mas o rei olha e diz: você sozinho é equivalente a um exército preparado para a guerra. Qual é o segundo princípio aqui? Honra. Você não pode mover o mundo pela oração se a tua oração não é movida pelo princípio da honra. Precisa aprender a honrar. Terceiro, Eliseu olha para ele e diz assim: pega arco e flecha, está escrito. E ele pegou arco e flecha. Aí Eliseu diz: entesa o arco. E a Bíblia diz: e o rei colocou as mãos sobre o arco. E está escrito: e Eliseu colocou a sua mão sobre a mão do rei. Você é rei, mas precisa de um profeta colocando a mão sobre a sua mão. Você é empresário, você é executivo, você é advogado, é juiz, é juíza, é médico, é médica, é bem sucedido na tua função, mas precisa de uma mão de autoridade cobrindo a tua quando você entesa o arco. O nome disso é autoridade. Fica de pé, por favor. Quem quer mover o mundo pela oração, diga amém. Olha para o seu vizinho e diz para ele: paternidade. Olha para o outro vizinho e diz: honra. Olha para outra pessoa e diz: autoridade. Agora olha para alguém e diz: comando. Eliseu diz para Jeoacás: fere a terra. E ele pega a flecha e fere a terra 3 vezes. E Eliseu diz: por que você parou? Deveria tê-la ferido 5 ou 6 vezes, e assim o Senhor eliminaria os sírios diante de ti. Mas como tu parastes e só feriste a terra 3 vezes, apenas 3 vezes ferirás os sírios. A lição aqui é a lição de comando, presta atenção. Se você recebeu uma ordem, só mude a estratégia quando receber a segunda ordem. Comando. Tem gente aqui dizendo para Deus: no janeiro profético, Deus vai me responder o que eu estou perguntando.
E Deus mandou eu dizer para você o seguinte: eu já lhe dei segunda ordem. Se eu ainda não lhe dei segunda ordem, não me pergunte pela primeira. Continue obedecendo, continue fazendo o que eu te mandei fazer, continua executando. Mova o mundo pelo poder da oração. Obedeça a ordem de Deus. Eu vou orar com você. Você vai sair daqui hoje para mudar o seu mundo. Querido, eu tenho 45 anos. Não é do meu interesse mais pregar só para você se alegrar no culto. Se a minha pregação não transformar você, ela não serviu de nada. Se o que eu disse não mudar alguma coisa na sua mentalidade, dinheiro da passagem foi perdido. A despesa com a minha vinda não teve propósito. Alguma coisa tem que mudar aí. Sua mulher tem que olhar para você daqui a uma semana. Eu não vou dizer logo amanhã, porque ninguém anoitece cão e amanhece anjo. Transformação é um processo gradual. Mas sua mulher tem que olhar para você daqui a uma semana e dizer assim: alguma coisa aconteceu com meu marido, porque de uma semana para cá a postura dele está diferente. Seu marido vai ter que olhar para a irmã e dizer assim: não sei o que aconteceu com essa mulher naquela igreja, mas que ela mudou, mudou. Foi para isso que eu vim aqui. Não foi para mudar você, é claro. Foi para ser agente dessa mudança. Espírito de Deus, eu sou apenas o canal. Eu sou apenas a tubulação. Eu sou apenas o teclado, o piano. Tu és o pianista. Tu és o instrumentista. Aplica essa palavra agora na vida do teu povo. Gera uma mudança de mentalidade. Toca na alma. Toca no espírito. Faz algo extraordinário acontecer com ele. Faz algo extraordinário acontecer com ela. Essa pessoa que tem uma chamada, Senhor, uma chama ardendo em sua alma e não conseguiu sair do lugar ainda, incendeia seu coração de tal maneira que a sua vida seja transformada e possa ser contada antes do profético de 2020 e depois do profético de 2020. Em nome de Jesus. Em 1 minuto, 2 minutos, para você não se apavorar, se você tiver o desejo de vir aqui à frente para receber uma oração mais próximo do altar. Eu sei que não dá para vir todo mundo, é claro, mas pastor, eu quero receber uma oração mais próxima do altar. Eu quero que um pastor impetre sobre mim uma bênção. Eu quero que um ministro toque em mim e ministre sobre a minha vida. Você tem 2 minutos para chegar. Eu vou orar 1 minuto e o Senhor vai aplicar na sua vida. Você que está na galeria, não dá para descer, pastor. Quem está aí em cima, levanta assim a mão comigo. Ezequiel 10:2 diz assim: enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade. Diga para Deus aí em cima: Senhor, enche as minhas mãos de brasas. Enche as minhas mãos de brasas. Agora, em nome de Jesus, estenda a sua mão em direção à pessoa que está do seu lado. Não precisa tocar nela, apenas estenda a sua mão em direção à pessoa que está do seu lado. Comece a orar por ele e ministrar sobre ele. Senhor, nós ministramos sobre estas pessoas que estão diante do teu altar. Algumas trouxeram fotos, trouxeram elementos seus que indicam
sua causa, sua propriedade, sua posse, sua necessidade. Agora os pastores, teus servos, ministram sobre eles, meu Senhor.